Imagina só, mano, se de repente a sua cidade congela e a temperatura cai tipo 80 graus Celsius, e mais de 90% da população mundial congela e morre. Depois de semanas nesse gelo, quem sobreviveu tá lá, trancado em casa, sem água, sem luz, sem comida e sem jeito de se aquecer. É o fim do mundo. E o nosso protagonista é o único que se preparou pra isso. Ele tinha uma vida confortável, saca? Mas pra quem pode pagar o preço dele? Ele consegue providenciar uma comidazinha, mas o preço é salgado. Mano, pesadão. Mas olha, nem tudo começou bem. A real é que em 2050 rolou uma explosão estelar e a Terra entrou numa era do gelo. Saca? Zhang Yi tava trampando num depósito do Walmart e conseguiu estocar um monte de comida pro apocalipse. Só que a mina que ele tava afim, a quebrada dele, invadiu a casa dele com um bando de malucos e roubaram toda a comida dele. Ela admitiu que enganou ele pra abrir a porta. E na hora da morte dele, Zhang Yi jurou, no leito de morte, que se achasse ela no inferno, iria se vingar. E por alguma razão, o cara volta 3 meses no tempo, antes de tudo acontecer. Sacou? Surpreso pra caramba, ele jura não ser trouxa pela mina, se vingar de quem merece e ver os vizinhos se ferrarem. E ainda curtir o momento. Tem 3 meses até o frio extremo chegar, e a prioridade dele é estocar tudo o que precisa e construir uma casa segura. Enquanto ele pensa como começar, uma luz brilhante passa pelos olhos dele, e em vez de cegueira, ele descobre que pode enviar coisas pra outra dimensão, tipo um inventário de jogo. A ideia é estocar um mercado inteiro de comida aqui pra nunca mais precisar se preocupar com comida e bebida. Sacou? E pensando em toda aquela comida boa que ele não vai poder comer daqui a 3 meses, Zhang Yi vai num restaurante chique se esbaldar, gastando uma grana alta e colocando tudo no cartão de crédito. Porque daqui a 3 meses, os problemas vão acabar. Só que a mina que ele sempre foi apaixonado, a Fangu Xing, que traiu ele na vida passada, vê ele no restaurante e a amiga dela diz que ela é sortuda porque esse otário faz tudo por ela. Deve ser rico. Agora a mina quer saber do cartão de crédito dele. Ele pergunta se querem ir às compras, e elas aceitam na hora, esperando tirar uma casquinha. Mas olha só, na saída do mercado, a tia dele com o neto fala para ele dividir a comida, e o moleque de 5 anos rouba o carrinho dele. Zhang Yi fica puto, ameaça o moleque, e a tia dele pergunta o que tá rolando. Um adulto brigando com uma criança. Ela promete pagar o chocolate depois, mas ele quer na hora, sacou? E ele vai embora, deixando a tia bolada. Chegando em casa, a Fangu e o Xing pisca pra ele, e as duas pedem pra ele não esquecer delas. Ele fecha a porta na cara deles, e depois de mandar os dois embora, ele guarda toda a comida que comprou pra ver se estraga com o tempo. E tem ainda muita coisa pra fazer: construir uma fortaleza impenetrável, conseguir suprimentos médicos e armas. Tem 3 meses até a Era do Gelo, e ele tem que vender tudo que tem o mais rápido possível e arrumar mais. No dia seguinte, ele olha o armazenamento e vê que a comida tá fresca, mas seres vivos não dá pra guardar. Ele pega o celular e encomenda 500 refeições completas pro melhor restaurante da região. E o próximo passo é ir no banco, hipotecar o apartamento. Porque, depois do apocalipse, dinheiro vai ser só papel sem valor. E ele decide pegar um empréstimo com o apartamento como garantia. O gerente avisa que a taxa de juros vai ser alta pra caramba. Mas ao ouvir isso, Zhang Yi esfregou as mãos indicando que não importava se as taxas de juros fossem altas. Ele conseguiu 9 milhões e pagaria 30 milhões em 3 meses ou perderia sua casa e carro. Em seguida, ele foi até a melhor empresa de segurança. Um gerente de negócios se aproximou e perguntou se ele precisava de ajuda. Zhang Yi compartilhou sua ideia de construir uma casa segura para o apocalipse. O gerente de negócios apresentou vários planos para o protagonista escolher, mas ele não ficou satisfeito com os apresentados. Ele declarou que a casa deveria ser reforçada com materiais de aviação. O balcão deveria usar vidro à prova de balas, além de adicionar um sistema de filtragem de ar e um sistema de monitoramento de 360 graus sem pontos cegos. A porta da frente deveria ser feita do mesmo material que as portas de cofres bancários. Além disso, ele pediu ao gerente para encontrar uma maneira de obter algumas armas. O gerente de negócios ficou surpreso com essas reformas e a necessidade de armas. Ele poderia conseguir tudo, exceto as armas. Zhang Yi concluiu que isso transformaria a casa em uma fortaleza. O plano final custou 8 milhões, e depois de pagar o depósito, ele pediu para começarem o trabalho imediatamente. Em seguida, ele precisava obter algumas armas para autodefesa. Ele contatou o dono de um clube de caça e conseguiu algumas bestas como armas. Assim que voltou para casa, as 500 refeições completas que ele havia encomendado também chegaram em vários caminhões. Isso chamou a atenção de muitas pessoas no bairro, já que eram caminhões de entrega de um hotel 5 estrelas, o que custaria pelo menos 1 milhão ou mais. Depois de algum tempo, a casa de Zhang Yi foi preenchida. Sem perder tempo, ele colocou tudo no espaço de armazenamento. Basicamente, ele não precisaria se preocupar com comida por anos. No dia seguinte, os trabalhadores da empresa de segurança vieram começar a construir a casa segura. Esta cena atraiu a atenção de muitos vizinhos que zombaram de Zhang Yi, perguntando se ele tinha tomado o remédio errado. No entanto,
Ele não se importou porque acreditava que, quando o fim chegasse, eles descobririam quem era a piada. Em seguida, Zhang Yi foi até o gerente da empresa onde trabalha e comprou uma parte dos suprimentos médicos, oferecendo o dobro do preço de mercado para ter prioridade em comprar tudo, mesmo que já estava vendido para outras empresas. Em seguida, ele transportou essas coisas para casa pouco a pouco. Suas recentes atividades de estocagem também chamaram a atenção de Fang Guxing, que perguntou se algo estava prestes a acontecer, mencionando que estava pensando muito nele recentemente. O protagonista não quis responder à preocupação falsa de Fang Guxing, deixando-a irritada. Zhang Yi, o puxa-saco que costumava fazer tudo o que ela pedia, de repente começou a ignorá-la. Sua melhor amiga simplesmente riu da situação, dizendo que se algo grande estivesse acontecendo, o país definitivamente notificaria a todos. Tudo o que ela tinha que fazer era conquistar o novo rei Zhang Yi para que eles pudessem se beneficiar. Depois de semanas, a casa segura de Zhang Yi foi construída com sucesso. A empresa também instalou sistemas de vigilância em todos os andares do prédio. Zhang Yi ficou muito satisfeito com o serviço. Agora, só mais um último lote de suprimentos estava prestes a chegar. Vários caminhões de água potável chegaram sucessivamente. Um dos motoristas de entrega era seu tio Will, que mora no mesmo bairro. Ele parecia curioso sobre por que seu sobrinho havia pedido tantos galões de água potável. Em sua vida passada, o tio Will foi uma das poucas pessoas boas para Zhang Yi. Então ele sussurrou para seu tio que o clima este ano seria muito frio e ele deveria estocar suprimentos para se preparar o mais rápido possível. Ao ouvir isso, o tio Will não queria acreditar, mas ao ver o rosto sério de Zhang Yi, ele não pôde deixar de levar a sério. Volte ao trabalho, seu preguiçoso. Nas semanas seguintes, Zhang Yi passou seus dias gastando seu dinheiro, estocando mais e mais suprimentos e treinando com o arco e flecha todos os dias. Com apenas 3 dias até o frio extremo, o clima já estava normal. O momento final chegou. Zhang Yi, em seu trabalho como supervisor de estoque, fez chá e convidou todos os seus colegas para beberem. Depois de beberem, 1 hora depois, todos desmaiaram. Depois de desligar as câmeras de vigilância, era hora de roubar calmamente todos os recursos do depósito do Walmart: combustível, comida e equipamentos. Ele esvaziou rapidamente o depósito. Uma das caixas chamou sua atenção: equipamento de resistência ao frio que havia sido recentemente comprado pela empresa. Eles poderiam suportar temperaturas de menos 100 graus. Para completar seu plano perfeito, Zhang Yi também tomou um chá especial para dormir e se juntou aos seus colegas. 2 horas depois, ele foi acordado por seu funcionário, dizendo que estavam ferrados. O depósito foi roubado. Levaram tudo. Ao ouvir isso, ele finge estar surpreso. Como todos os produtos do depósito desapareceram, o gerente o chama, perguntando sobre o roubo de suprimentos do depósito. Sabendo que o depósito inteiro foi esvaziado de uma vez, sem deixar pistas, e nem mesmo as câmeras viram, o gerente imediatamente acusa o supervisor de planejar esse crime com mais pessoas. Zhang Yi, nervosamente sorrindo, diz que não é competente o suficiente para isso. Todos são levados para a delegacia para prestar depoimento, mas nada é descoberto. Como poderiam descobrir que o depósito foi teleportado? Após o interrogatório, o policial diz para não sair da cidade sob nenhuma circunstância, já que todos são suspeitos. Maliciosamente, Zhang Yi diz que nem vai sair de casa. Esse incidente em 10 de dezembro foi notícia na cidade. Ninguém consegue acreditar que toneladas de suprimentos desapareceram sem deixar rastro em menos de 3 horas. Foi também nesse dia que começou a nevar pesado. Zhang Yi sabia que esse era o início do apocalipse do frio. 3 dias depois, em casa, quando a onda de choque de uma explosão de supernova traz a catástrofe para o planeta inteiro, a temperatura começa a cair rapidamente durante a noite. Olhando a neve pesada pela janela, Zhang Yi diz que dessa vez a história será diferente. As pessoas do grupo de proprietários do apartamento estavam nervosas, já que era a primeira vez que viam tanta neve na cidade. Observando tudo no grupo do prédio, Zhang Yi sabia que para muitas pessoas, aquela era a primeira e também a última vez que viam neve. Na vida passada, a tempestade de neve pesada durou 3 meses inteiros, e a temperatura continuou caindo, causando a morte de muitas pessoas que não haviam estocado comida antecipadamente. No segundo dia de tempo congelante, a neve pesada na entrada da área residencial já tinha acumulado uma altura de 1 metro. Mesmo que as pessoas ligassem o aquecedor no máximo, ainda tremiam de frio dentro de casa. No entanto, Zhang Yi, que havia preparado vários equipamentos de aquecimento antecipadamente, estava confortavelmente aquecido e confortável. Depois de uma boa noite de sono, Zhang Yi foi acordado pelo barulho do telefone. Era uma ligação da Travessa Yushin, perguntando se Zhang Yi sabia sobre a queda de temperatura quando ele estocou suprimentos todos os dias nos últimos meses, e por que ele nem mesmo a informou. Agora ela está congelando e comendo macarrão instantâneo. Ao ouvir isso, Zhang Yi riu e desligou na cara dela. A maldita ficou com raiva do outro lado e, sem vergonha, mandou uma mensagem de texto pedindo comida. Nem era assim que funcionava. Lendo a mensagem, Zhang Yi decidiu trollar um pouco. Ele enviou uma foto de um bife com vinho,
que ela reconheceu imediatamente como carne de alta qualidade e um vinho francês muito caro. Naquele momento, a vontade de ter alguns ficou forte e ele pediu para ela comer com ele e beber vinho também. A resposta de Zhang Yi foi que, se ela quisesse, poderia ir ao mercado e comprar ela mesma. Apesar de sua raiva, ela se acalmou, porque precisava agradar Zhang Yi para poder ir à casa dele também. Depois disso, ele simplesmente a ignorou e voltou a curtir sua refeição. Foi então que nas câmeras de vigilância do prédio, na tela do iPad, ele viu a tia Lin, que é a gerente do prédio, dizendo para não entrar em pânico e não brigar por comida. O clima extremo duraria no máximo 2 ou 3 dias, e o comitê do bairro ajudaria todos nisso. A tia Lin avisou que o acúmulo excessivo de suprimentos é proibido e será relatado às autoridades se descoberto. No entanto, uma pessoa se manifestou contra, questionando como ela podia ter certeza de que a forte nevasca não duraria muito. Os moradores ao redor também queriam saber, afirmando que, se não estocassem suprimentos agora, a tia Lin seria responsável se ficassem sem comida. Tia Lin então afirmou que o comitê do bairro assumiria a responsabilidade por essa questão. Depois apontou para Zhang Yi para desviar a atenção, apenas para dizer a ele para não causar problemas. Ele não se importava com as ameaças e voltou para sua super casa segura. Uma semana passou e a neve do lado de fora continuou caindo. A tia Lin pediu ao grupo de moradores para Zhang Yi, que é jovem, limpar a neve da porta do prédio. Ele diz que é inútil limpar porque seria como tentar secar um rio com um balde. Ao recusar o pedido de tia Lin para limpar a neve, Zhang Yi sugeriu que ela pedisse ajuda aos ricos do bairro. Ela ficou furiosa e claramente queria arrumar confusão. Zangada, ela disse que, em nome do comitê do bairro, isso é uma ordem, e quem se opuser às ordens será culpado pelo comitê do bairro pelos problemas. Questionando por que a tia Lin não chamou os ricos do bairro para fazerem o trabalho pesado, ele propôs que a tia Lin pedisse a Xunjang como limpar a neve. Xunjang é chefe de construção, ele tem funcionários para isso, e Xin Song é um cara rico e pode pagar se não quiser ajudar como todo mundo. A autoridade da tia Lin no grupo foi arruinada, e ao ler as mensagens de Lin xingando, ela decidiu chamar os 2 membros do grupo para limpar a neve juntos, marcando-os no chat. Ao ver a mensagem, Xunjang imediatamente ficou com raiva de Talin e de Zhang Yi por agir como se fosse dono do lugar. Xin Song enviou uma mensagem de áudio no grupo dizendo que estava ocupado trabalhando duro e enviou uma foto para mostrar o quanto estava ocupado. Lin estava furiosa com a resposta do cara rico, mas ela não questionou nada, apenas acusou Zhang Yi de causar essa confusão. Zhang Yi não se importou e ignorou o resto. Xin estava tão furiosa que ligou pessoalmente para Zhang Yi para reclamar. Ele a ameaçou, dizendo que se ela continuasse falando besteira e o incomodando, ele a mataria. Tremendo de medo, ela desligou e não disse mais nada no grupo. Enquanto ele estava comendo, um barulho alto veio da porta da frente. Shen Zhang, do lado de fora, gritou que Zhang Yi estava agindo todo arrogante no chat, colocando outros contra ele no grupo. Vou te finalizar agora, moleque. Zhang Yi pegou seu arco e foi até a porta, enquanto Xun Zhang estava chutando magicamente. Mirando pela abertura da porta, ele perguntou quem finalizaria quem primeiro. Zhang Yi acertou a canela de Xun Zhang com uma flecha pelo olho mágico. Ele viu o cara arrogante no chão, gemendo de dor sem parar. Ninguém imaginaria que um bobão ingênuo, uma pessoa honesta, teria coragem de reagir assim. Shen Zhang não sabia que isso era apenas o começo da vingança de Zhang Yi. Com a temperatura fria, Shen Zhong poderia morrer se não fosse tratado a tempo. Ele morreria lentamente de infecção e fraqueza devido ao frio. Lutando para chegar ao elevador, ele não imaginava que esse garoto, que ele viu 3 vezes na vida, faria isso com ele. A verdade é que Zhang Yi queria matá-lo de uma vez. Percebendo isso, ele ficou assustado. Pegou o telefone e ligou para a emergência, mas por causa da neve, qualquer assistência era impossível. Então, ele se tratou, aproveitando a perna fria e dormente. Ele mesmo removeu a flecha, então pegou o telefone novamente para ameaçar no grupo dos proprietários, dizendo para Zhang Yi assistir suas palavras, senão Shen Zhang o finalizaria. Destemidamente, Zhang Yi respondeu confiantemente, vem aqui de novo e eu te mato. Essa conversa deixou os curiosos do grupo de chat horrorizados. Afinal, ninguém na região teria coragem de enfrentar Xun Yung diretamente. Essa foi a primeira vez que alguém confrontou diretamente o cara. Furioso, ele pegou o telefone e ligou para todos os seus funcionários. Em pouco tempo, um bando de pessoas, cada uma segurando sua própria arma, chegou à sua casa. Antes de continuar, quero fazer um pedido especial a vocês. Estou contando com a sua ajuda para levar o Tio Otaku até 1000 inscritos e finalmente alcançar a tão sonhada monetização. Isso vai permitir que eu melhore tanto a qualidade quanto a frequência dos vídeos no canal. Agradeço imensamente por cada um de vocês que contribuir nessa jornada. Todos serão mais que inscritos, serão parte fundamental do meu Isekai. Baldi os liderou até a porta de Zhang Yi. Você ofendeu nosso irmão mais velho. Hoje é o dia da sua morte. Ao atacar a porta, que deveria ser de madeira,
Sua espada quebrou e ele voou girando para longe. Assustado, Baldi disse que essa porta é feita de metal puro. Quantos inimigos esse moleque tem? Sua casa está mais protegida do que um banco. Assistindo às câmeras de segurança, Zhang Yi disse que eles pareciam fracos e deviam estar com fome. O grupo de pessoas ficou cada vez mais irritado. Zhang Yi teve a ideia de pegar uma mangueira de água e ligá-la na torneira da cozinha. Os trabalhadores do lado de fora viram a porta se abrir e não entenderam nada, pois não era uma flecha, então não havia perigo. A mangueira pulverizou água fria em todos eles. Um monte deles caiu no chão congelado. Apenas alguns conseguiram escapar. Essa cena deixou Zhang Yi bastante satisfeito. Nesse frio congelante, a água fria era mais perigosa do que armas. Na casa de Chunjing, 3 deles que escaparam se juntaram, tremendo de frio. Furioso, ele perguntou o que aconteceu. Um grupo inteiro não conseguiu pegar um garoto. Os 3 explicaram que Zhang Yi era muito astuto. Ele colocou uma porta de aço anti-roubo no apartamento e nos pulverizou com água fria através de um buraco na porta. Xinjing disse que ele não pode se esconder lá para sempre. Coloque alguns homens para guardar a porta dele dia e noite. Quando ele precisar sair de casa, pegue-o e traga-o para a entrada do prédio. O tio Yu levou algumas pessoas para limpar a neve na entrada da área residencial, planejando cavar um caminho até o supermercado para reabastecer alimentos. Mas eles perceberam que, como Zhongji disse, podiam cavar tão rápido quanto a neve caía. Depois de um tempo, desistiram e se prepararam para voltar. Vendo isso, Zhang Yi disse que o poder humano não pode vencer algo desse tamanho. Embora a televisão esteja tranquilizando todos os cidadãos de que o país está vencendo o desastre de neve, Zhang Yi é o único que sabe que 95% da população mundial congelou até a morte neste desastre de neve. A paixão de toda uma vida de Zhang Yi envia uma mensagem perguntando se ele está bem. Se ela não soubesse a verdade, poderia estar aqui com ele em luxo. Zhang Yi diz que está bem. Ela diz que está sem comida e lembra que ele comprou muitas coisas. Me dê algumas e depois te convido para jantar aqui. Levemente, Zhang Yi envia uma foto de uma lagosta e diz que já está sendo servida para o jantar. Vendo isso, ela fica irritada, pensando que é por isso que ele está solteiro. Suas chances com ela acabaram agora. Sua melhor amiga aproveita a oportunidade para enviar uma mensagem também, dizendo: "Você deixou a Fang Yuqin triste." Vendo esta mensagem, Zhang Yi diz que esse pequeno drama é fraco. A melhor amiga desiste, dizendo que a neve não durará muito tempo. Por que ele não ajuda seus adoráveis vizinhos? Ele até poderia conquistar a Fang Yuqin, o que seria ótimo para ele. Zhang Yi ignora e responde apenas com um. Isso irrita os outros também. Esse perdedor de repente virou tão Alpha Sigma, Red Pill. Yushin desiste de tentar entender por que sua atitude de perdedor mudou tão repentinamente. Eles têm a ideia de que se esse perdedor não for mais servido, podem usar outro com menos dinheiro. Yushin chama outro perdedor, Zhou Ping. Ele veio correndo e trouxe um grande saco de suprimentos dizendo que é toda a comida que ele tem. Antes que Yushin pudesse enganar outro trouxa, sua amiga bateu a porta na cara dele. Pela expressão da vadia, ela nem se importava. Ela só estava pensando em se vingar de Zhang Yi por ignorá-la com esse saco adicional. Passaram-se 5 dias e a neve continuava aumentando. Enquanto comia um pedaço de frango, esperando o verdadeiro drama começar, todos os prédios estavam no escuro com a eletricidade cortada. Logo, os vizinhos começaram a sair de suas casas, perguntando uns aos outros se tinham eletricidade. Agora, com água e eletricidade cortadas, os aquecedores não funcionavam mais. Estava ficando frio o suficiente para morrer debaixo das cobertas. Antes de terminar o frango, Zhang Yi estava limpando os dentes e ligando o gerador que ele havia comprado ou roubado, porque ele também fazia isso no armazém. A membro do comitê do bairro, Tia Lin, está tremendo enquanto segura seu neto. Ela nunca esperava que a tempestade de neve durasse tanto. Chega uma mensagem no grupo, que só ela recebe, de alguém dizendo que esta é uma tempestade de neve global que ocorre uma vez a cada 100 mil anos. Poderíamos estar à beira de um evento de extinção em massa. Várias cidades importantes do país já foram afetadas. Todos devem estocar mais suprimentos. Ao ler isso, a Lin fica chocada. Ela nunca imaginou que o desastre de neve seria tão grave. Então, ela pensa em um plano. Ela precisa fazer com que todos os moradores desistam de sua comida antes de receberem essa notícia. Tia Lin posta uma mensagem no grupo dos proprietários dizendo para não se preocuparem. Este desastre é temporário. Os trabalhadores estão atualmente reparando as interrupções de água e energia. As autoridades emitiram uma ordem por causa dessas circunstâncias extraordinárias. O comitê do bairro irá gerenciar todos os proprietários de imóveis. Aqueles que não cooperarem serão presos e interrogados pela polícia. Vendo esta mensagem, todos ficam insatisfeitos, especialmente Xunjiang. Mas mesmo que ele seja influente, se é uma ordem policial, ele tem que obedecer. Enquanto isso, Talin continua no grupo de bate-papo por causa da seriedade da tempestade de neve. O comitê do bairro decidiu recolher todos os mantimentos de cada proprietário e distribuí-los igualmente para todos, para ajudar a superar essa crise. Ao ver essa mensagem, Zhang Yi lembra que fez a mesma coisa em sua vida passada e roubou comida de todos os moradores. O erro de Tim foi enviar uma mensagem privada para Zhang Yi dizendo: "Meu sobrinho,
você trabalha no depósito. Eu te vi da última vez comprando 3 caminhões de coisas. Você deve ter estoque de comida. É a sua vez de fazer sua parte. Jang-Yi responde imediatamente com uma mensagem de áudio. Você é uma mentirosa velha do caramba. Ele diz que comeu demais e ficou sem mantimentos em casa. Quando ela coletar do prédio, venha compartilhar comigo. Ouvir essa mensagem de áudio quase fez a velha ter um ataque cardíaco de raiva. Como ele poderia ter arruinado tudo tão rapidamente? Mas percebendo que ela e seu neto estão em apuros e dependem de Jang-Yi, a senhora se acalma e responde gentilmente: esta é uma ordem da organização. Você tem que obedecer. Depois que a neve passar, vou relatar suas boas ações para a organização. Se Jang-Yi não tivesse morrido na última vida, ele teria acreditado nela. Então ele responde, limpando os dentes: ah, eu não estou mentindo. Não tenho nada para comer em casa e estou com fome. Que tal você me enviar alguns miojos da turma da Mônica? Ao ouvir isso, Tia Lin não conseguiu se segurar e respondeu a Jang, recusando-se a entregar seus mantimentos é a mesma coisa que ir contra a organização. Eu definitivamente vou denunciar todos vocês. Jang-Yi a dispensou e disse que ela não era nada. Isso deixou Tia Lin tão nervosa que ela bateu o telefone na parede, furiosa com Jang-Yi. Depois de não conseguir nenhuma vantagem, Tia Lin se concentrou nos outros proprietários. Se ela pudesse enganar alguns deles, seria o suficiente. 2 dias depois, com Tia Lin mentindo, vários proprietários enviaram seus mantimentos para a casa da velha ao verem essa situação. Jang-Yi pensou que todos eram estúpidos por acreditar em alguém neste mundo pós-apocalíptico. Depois de tanto tempo, o mundo inteiro deve estar em caos. Não há comida suficiente. As pessoas só podem esperar para morrer de fome ou caçar por comida. Muitos proprietários começaram a marcar Tim no bate-papo, perguntando sobre os mantimentos que deveriam ser distribuídos igualmente. Muitos de nós não têm comida em casa. Eu quero comida ou vou comer você. Tia Lin, a síndica corrupta, respondeu às demandas zombando: vocês idiotas. Esses mantimentos foram obtidos através do meu trabalho árduo. Por que eu deveria doá-los? Nesse momento, seu telefone tocou e, ao ver que era Shen Zhang, ela começou a suar frio. O que você quer com uma velha? Shen Zhang disse friamente: Tim, você realmente enganou e pegou os mantimentos de todos para sua casa. Ela fingiu inocência, dizendo que era o arranjo do comitê comunitário e que estava apenas cumprindo seu dever. Shen Zhang então disse que isso é perfeito. 10 deles estão esperando que ela distribua os mantimentos. Ao ouvir isso, Tia Li tentou argumentar, dizendo que esses mantimentos ainda não foram classificados e alguns proprietários ainda não entregaram seus mantimentos. Então não podemos começar a distribuí-los ainda. Tudo bem, disse Shen Zhang. Junto com seus companheiros famintos, invadiu a casa dela. Não há mais lei nesse caos e ele dá um tapa na velha no rosto. Hoje ele será a justiça. Enquanto isso, Jang-Yi assistia tudo nas câmeras de vigilância, calmamente comendo uma salsicha. Ele também teve a ideia de gravar a ação na casa de Tia Lin e compartilhá-la no grupo de chat do prédio. Vendo que eles iriam levar toda a comida e não deixar nada para trás, ela tentou impedir Shen Zhang. Alguns dos mantimentos aqui são os que eu pessoalmente estocava. Sem esses mantimentos, como ela e seu neto vão sobreviver? Shen Zhang disse isso e chutou a velha. O neto, em choque, pegou uma faca de pão para defender sua avó e ele apunhalou o cara na bunda. Depois de sentir a dor, o trabalhador chutou o menino no peito enquanto outros riam dele. Shen Zhang não mostrou preocupação com isso e até disse que isso é o que ela merece por nos enganar. Estamos apenas entregando justiça através do grupo de residentes. Assistindo tudo, eles também aplaudiram e gostaram disso. Velha larápia, é assim que você lida com trapaceiros. Eles agradeceram Shen Zhang. Vendo essas mensagens, Jang-Yi disse que esses idiotas não entendem o problema real. Hoje Shen Zhang invadiu a casa da velha Lin. Amanhã ele pode invadir a sua, meu consagrado. Mas como tudo isso não representa um risco para Jang-Yi, ele diz que não se importa. Sua porta de aço nunca vai cair para esses caras. Depois de um tempo, Talin estava pedindo ajuda no grupo de residência. Alguém tem medicamentos hemostáticos, remédios para feridas e antibióticos. Meu neto foi baleado por Shen Zhang. A doutora precisa urgentemente desses remédios para a cirurgia do neto. Ao ouvir isso, os olhos de Jang-Yi se arregalaram. Xiao era uma médica gentil em sua vida passada. Aqui vemos porque seus olhos estão virados em direções diferentes. A velha fez um apelo por remédios, prometendo gratidão a quem estivesse disposto a fornecê-los. Mas tudo que ela recebeu foi silêncio dos moradores. Ninguém queria acreditar ou ajudar. Vendo isso, Jang-Yi só pensou que deve ser karma. Fora, a tempestade de neve durou mais de uma semana, paralisando praticamente tudo, com neve cobrindo o chão inteiro. Mesmo se o garoto fosse salvo pelo médico, ele sobreviveria sem comida? Muitas pessoas ouviram nas notícias que essa foi uma tempestade de neve global que ocorre uma vez a cada 100 mil anos. O mundo inteiro estava quase enterrado na tempestade de neve. Em algumas cidades do norte, a temperatura caiu para menos de 100 graus Celsius. Muitos moradores que tentaram evacuar para o sul acabaram congelando até a morte no caminho. No grupo de residência, Tim começou a pedir ajuda novamente. Meu querido neto está com fome há 2 dias. Ele é só uma criança. Vocês vão ficar aí sentados assistindo ele morrer. Ela estava disposta a pagar pelos mantimentos. Vendo isso, os moradores começaram a vender pacotes de macarrão instantâneo por $2.000 e então ajudaram seu neto. Jang-Yi, como sempre,
observava tudo e achava engraçado como as pessoas não entendiam o apocalipse à sua frente. Logo eles teriam que comer dinheiro como uma pessoa rica e conhecedora das coisas. Shin-chan começou a comprar comida de todos que a vendiam por muito dinheiro. Ele sabia muito bem que você não pode comer dinheiro neste mundo apocalíptico. Uma mãe solteira também fez um apelo por ajuda no grupo. Sua filha estava prestes a morrer de fome e ela esperava que todos pudessem ajudá-la. Jang Yi diz que essa mulher, em sua vida passada, sobreviveu por muito tempo com sua filha. Então está tudo bem. Tinham se passado 10 dias desde o congelamento. Jang Yi, como sempre, estava em casa aproveitando o conforto. Nesse momento, o telefone tocou. Vendo quem era, ele riu. Ele abriu a videochamada e disse que eles pareciam mais magros. Então, estão comendo bem? A visão do frango fez as duas salivarem instantaneamente, e elas perguntaram por que ele ainda tem tanta comida em casa. Com esse frio, por que ele está suando? Zombando, ele diz que tem uma lareira em casa e que está bem quente. Ele brinca que até está pensando em dar uma corrida lá fora para respirar um ar fresco. Yushin, salivando por Jang Yi, dizendo que ele é incrível, pediu para tomar banho com ele. Sem pensar duas vezes, ele rejeitou o convite e até fez uma piada. A garota instantaneamente ficou furiosa com as palavras de Jang Yi. Tudo bem se você não quer ajudar, mas zombar deles não é legal. Então é assim que é? Você ainda acha que sou uma perdedora? Jang Yi perguntou. Se você quer comida, vá procurar seu garoto rico. E desligou a ligação. Do outro lado, Yushin ficou tão irritada que jogou o telefone no chão. Seu perdedor já não era mais um perdedor. Sua melhor amiga ainda elogiou Jang Yi. Esse cara é incrível. É uma perda dela não aproveitar as coisas na casa dele. Neste momento, ele é melhor do que os garotos ricos com quem costumávamos sair. As duas acabaram em uma briga de punhos porque a garota não aceitava ser chamada de burra. Enquanto isso, o governo parou de esconder as notícias do desastre de neve e emitiu um anúncio na TV para atender às necessidades de eletricidade de todos. O fornecimento de energia estaria disponível apenas à noite. Mesmo assim, a voltagem seria suficiente apenas para dispositivos de baixa potência. Atualmente, todas as principais usinas de energia estão desligadas e a eletricidade é escassa. Todos agora sabem que o desastre de gelo não tem data de término. Depois de lutar por 10 minutos sem perder a amizade, Yushin e sua amiga decidiram ser mais diretas. Yushin pegou o telefone e ligou para o perdedor Joe Punk, contando uma história sobre como Jang Yi queria manchar sua pureza só porque ele tinha comida. Joe Punk, irritado ao ouvir isso, disse que Jang Yi era um canalha e precisava ser derrubado. Vendo que Joe Punk estava furioso, Yushin foi ainda mais longe e induziu o perdedor a ir roubar a casa de Jang Yi. Agora, em pouco tempo, os três estavam à porta dele, cada um com uma faca de cozinha escondida, batendo. Assistindo tudo pelas câmeras, Jang Yi viu o perdedor final e sabia que nenhum deles tinha ideia das câmeras. Eles bateram e pediram para trocar os remédios que tinham por comida. Irritado com a tentativa de enganá-lo, Jang Yi decidiu ser agressivo, pegando a mangueira para borrifar água neles e acabar com os problemas. Ele mudou de ideia quando viu a lata de lixo acumulada. Sua ideia era óbvia, mas magicamente, sei lá como, ele com a mangueira borrifou o esgoto nos três, deixando tudo cheio de lixo, e disse que essa é a comida que eles merecem. Eles podem comer. Joe Punk, furioso, bateu na porta, mas não a arranhou. Sua mão ficou machucada. Rindo disso, Jang Yi disse pelo alto-falante que a porta é de aço e eles não podem abri-la. Depois de um tempo, Jang Yi desistiu deles e foi dormir. No entanto, ele acordou de repente com o som de um tiro. Mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde a lei da selva seria posta em prática, o tiro repentino ainda o assustou. Verificando as imagens das câmeras de vigilância no tablet, ele percebeu que Shen Zhang e seus funcionários estavam indo de casa em casa roubando suprimentos. Muitos tiveram o mesmo destino que ele teve em sua vida passada durante o apocalipse. Ele até enviou fotos do que poderia fazer para os grupos de prédios e afirmou que agora controlava todos os edifícios. Assistindo a situação através das câmeras de vigilância, um novo grupo foi formado, onde vários moradores denunciaram as ações de Shen Zhang no chat, declarando a necessidade de ir contra ele em breve. Jang Yi também foi adicionado ao grupo e leu as mensagens. Se divertindo com tudo isso, um veterano aposentado propôs liderar um ataque contra Shen Zhang, recebendo apoio. O tio veterano sugeriu que precisavam de jovens voluntários para garantir a segurança e armas. Uma mulher no chat enviou imediatamente um áudio perguntando: Tia Lin roubou de nós outro dia. Podemos confiar no tio e dar a ele armas? Isso dividiu os moradores em dois grupos, com metade querendo ir atrás de Shen Zhang e os outros simplesmente não confiando no tio. Assistindo a discussão no chat do grupo, comendo alguma coisa às vezes e observando pelas câmeras enquanto Shen Zhang roubava mais e mais casas, Jang Yi decidiu que deveria fazer algo para derrubar esse cara, porque qualquer um que vá contra ele só acabará levando um tiro. E isso não é justo para todos. Na manhã seguinte, uma moradora que se opôs a ajudar o veterano a ir atrás de Shen Zhang pediu ajuda no grupo de residência. Sua porta estava sendo forçada e ela seria a próxima. Não demorou muito para que ela fosse arrastada para fora e o que tinha que acontecer aconteceu. E o Shin e suas amigas nervosas perceberam que precisavam de um plano para não serem as próximas a serem invadidas. A ideia da garota era espalhar a notícia de que Jang Yi tinha um estoque de suprimentos e reunir todos para
se unirem para tomar conta da casa dele. Eles o adicionaram ao novo grupo para que ele soubesse, mas Zhang Yi não se importou e disse que estava tudo bem. Eles argumentaram que ele deveria se unir aos 4 para se protegerem de Xunjiang. A resposta de Zhang Yi foi simplesmente sair do grupo. Essa mudança na atitude de Zhang Yi deixou Yu Xing e as outras pasmas. Como esse perdedor de apenas 3 meses atrás agora pode ser tão firme? Eles começaram a discutir como invadir a casa de Zhang Yi e roubar sua fortaleza. O cara esperto com óculos diz para abrir a porta. Seu amigo aqui sabe como abrir fechaduras. Eles decidiram tentar arrombar a fechadura e colocaram guarda-chuvas para não serem molhados com água ou lixo novamente. Zhang Yi, assistindo pelas câmeras de vigilância, ativou a função de defesa de alta voltagem. O arrombador esperto acabará de admitir que essa fechadura não poderia ser aberta. O garoto praticamente explodiu de choque e morreu. Vendo isso, Zhang Yi não sentiu nenhum remorso por finalizar esses caras. O cara esperto com óculos apontou para a porta, xingou Zhang Yi de maldito monstro e mandou ele sair agora. Ao ouvir isso, ele apenas riu, pegou sua besta e, mirando pela porta, acertou o braço esquerdo do homem inteligente em cheio. Os outros 2 foram ajudar o ferido e também foram atingidos. O perdedor e outro cara maluco, e o Xing e as outras fugiram e voltaram para casa de onde vieram. Os 3 atingidos por flechas estavam deitados no chão gemendo de dor. Uma das meninas deu um tapa na cara de Yu Xing e disse que tudo era culpa dela. Ela não mencionou que ele tinha bestas em casa. Sua besta. Ela argumenta que não sabia. Na última vez, ele apenas borrifou água e lixo. Zhou Pan, o perdedor como sempre, defende o plano do cara esperto com óculos. E lembra que o mais importante é cuidar dos ferimentos. Eles ligaram e a doutora veio verificar os ferimentos das pessoas feridas. Surpresa, ela explicou que, com os ferimentos tão profundos e sem equipamento profissional, eles têm menos de 20%. Além disso, a flecha de ferro estava enferrujada e sem antibióticos. É morte certa. A garota, que é parente de um dos idiotas, chora com a notícia e diz que Zhang Yi é muito cruel e fez isso de propósito. Até agora, a doutora não sabe quem é esse. A piada aqui deixou aviso. Peguem remédios logo. Se eles removerem as flechas agora, acabou para eles. O cara esperto com óculos nesse ponto deve ter enlouquecido e disse que Zhang Yi deve conseguir o remédio para eles. E o Xing, pensando pela primeira vez em sua vida, lembra que Zhang Yi mudou de repente e começou a estocar muitas coisas em casa. Ela diz aos outros que Zhang Yi tem sim remédio porque ela ouviu estocando antes. Além disso, ninguém aqui o prejudicou. Eles só queriam roubar a casa dele. Mas, como falharam e só eles se machucaram, a culpa é dela. Do cantinho, a piada que ouve tudo e só pensa que não conhece esse cara, mas eles merecem morrer de qualquer jeito. A outra garota culpa Yu Xing por tudo e a obriga a descobrir como convencer Zhang Yi a dar remédio para todos desta vez. Até o perdedor concordou. Sem o remédio, ele também morreria. O plano agora era tentar ligar para ele, o que foi facilmente atendido. Ela está chorando ao telefone e diz que os meninos estão morrendo e se ele pode ajudar. Zhang Yi simplesmente pergunta por que ele deveria. Todo mundo tem que morrer mais cedo ou mais tarde. A irmã do cara maluco pega o telefone para dizer que é dever dele ajudar porque ele machucou os caras e eles estavam enferrujados. Zhang Yi então diz que usou flechas assim só para que morressem de qualquer jeito. Para piorar, ele ainda diz que não vai ajudar, mas Yu Xing pode ir morar com ele. Nesse momento, a garota pega o telefone de volta e diz sim, ela é sua a partir de agora. Faça o que quiser com ela, diz Zhang Yi. Sua amiga Sanguessuga diz para levar ela também. Zhang Yi diz apenas para vir. Pode vir agora. Ela começa a correr imediatamente para ir até ele. Sua amiga tenta puxá-la, e ela simplesmente o empurra, afastando-se dela. A prima de um dos meninos diz, então, dá outra bofetada no rosto dela e a chama de manipuladora. Como sempre, ela olha para Zhou Punk, muito perdedor, e pede sua ajuda. Ele tem que fazer eles a soltarem e ser feliz com Zhang Yi. Ela também diz que Zhou Pang é um bom homem, mas é pobre e fraco. O irmão de Zhang Yi é quem pode fazê-la feliz agora. O garoto até cai de dor agora. Ela se solta tentando ir para a casa de Zhang Yi, mas os outros a impedem. O motivo é que tudo é culpa dela. Então Yu Xing não tem o direito de prosperar sozinha. A doutora Jueir lembra novamente que sem remédio é morte certa e sai. Um dos meninos feridos, o inteligente, diz que devem seguir em frente com o plano de espalhar a notícia de que Zhang Yi tem muita comida. O esperto diz que quando Shen Zhang e os outros tomarem a casa de Zhang Yi, eles podem conseguir remédio. E o Xing é contra fazer isso com o irmão de Zhang Yi. A outra garota deixa claro que se ela abrir a boca, perderá os dentes. Agora, Zhang está contra bater neles, mas diz para ela que esse plano é a única escolha. Eles postaram no grupo do prédio as fotos e vídeos que Zhang Yi enviou. Ele realmente tem muita comida. Vendo a mensagem, Shen Zhang saliva e diz que é perfeito, pode se vingar da perna. No grupo dos moradores, as pessoas pediram para Zhang Yi distribuir seus suprimentos para todos. Outros pediram apenas uma refeição. Tia Lin pediu comida e outra mãe no grupo pediu para ele ser padrinho de seu filho. Vendo esses pedidos, Zhang Yi envia uma mensagem de áudio para o grupo. Ele realmente disse que não vai alimentar animais e não vai ajudar ninguém de qualquer maneira, ignorando todos. Zhang Yi olha para a neve caindo do lado de fora da janela e pensa que ficar em casa todos os dias é chato. Seria legal usar a loja de motos de neve para dar uma volta por aí. De repente, o telefone recebe uma mensagem da doutora. Ela diz que seus remédios e comida acabaram e se ele quer negociar. Em sua vida anterior,
Ela morreu porque deu sua última comida para uma mãe com um bebê faminto e morreu de fome. Zhang Yi a lembra como uma boa pessoa, mas diz que quanto mais esperta a mulher for, mais perigosa será. Zhang Yi não quer deixar nada ao acaso e acabar morrendo novamente. Ele responde que pode fornecer suprimentos, mas ela precisa trocar algo por eles. Vendo a mensagem, Jueir diz que pode dar comida em troca de participar de uma consulta com ela. Olha como ela é fofa, pensando que nem conhece esse cara. E agora Zhang Yi diz que, em vez disso, pode fornecer remédios e comida, mas ela precisa fazer um favor para ele. Zhang Yi precisa que ela seja sua espiã e o informe sobre os planos dos moradores. O acordo é que aceitar ou não, é escolha dela. Seguir a multidão e morrer como todo mundo ou ficar ao lado dele. Ela se pergunta por um momento se isso é certo, mas decide aceitar. O primeiro passo é dado. Galera, o nosso Zhang Yi tem muita comida, mas falta outra comida, não é? Então, o cara esperto com óculos enviou uma ameaça final para Zhang Yi. Onde você está, Zhang Yi? Última chance. Você vai entregar os suprimentos ou não? Vendo a mensagem, Zhang Yi trola no grupo, dizendo que sua comida acabou. O cara ferido e inteligente o ameaça e logo Xin Zhang faz um grupo sem Zhang Yi, planejando se unir para roubar tudo que ele tem. Jueir e Qiu Li estão no grupo e decidem avisar Zhang Yi sobre isso. Com isso, Zhang Yi tem certeza de que a doutora estava cooperando com ele. Zhang Yi diz a ela que tem planos para se defender, só não esteja com a multidão. Eram 2h30 da manhã quando um grupo de pessoas armadas marchou até a casa gritando que tinham que finalizar o egoísta. Eles martelaram a porta com toda a força. Vendo isso pelas câmeras de segurança, Zhang Yi ligou o dispositivo de alta voltagem. Aqueles que estavam perto foram eletrocutados e morreram. Que pena. Os outros estavam assustados e queriam fugir, mas assim que se viraram, foram bloqueados por Xin Zhang e sua gangue. Ele ordenou que continuassem quebrando a porta ou morreriam. Para motivar os moradores, o esperto com óculos disse que agora eles têm que finalizar Zhang Yi para vingar os vizinhos que ele acabará de finalizar. Além disso, dentro tem uma lareira e muita comida. Encorajados, os moradores pegaram um pedaço de madeira e continuaram tentando quebrar a porta. Depois de algum tempo bebendo vinho, Zhang Yi decide ajudá-los. Ele pegou seu sistema de som, tocou música de ação e disse que era para motivá-los. Ouvido a música e com mais raiva, 20 minutos depois, a porta estava apenas arranhada e os caras estavam desmaiando de fome e exaustão. Os moradores, que nem sabiam que a porta era de aço, estavam perplexos. Um deles vai lá para inspecionar com uma lupa e diz que é o mesmo material dos cofres bancários. Uma porta assim, nem um tanque poderia derrubar. Zhang Yi do outro lado da porta, com sua besta pronta, só mirava bem na garganta. O cara estava agonizando lá e os outros vizinhos correram gritando que ele tinha armas. De alguma forma, Zhang Yi acertou as pessoas que nem sequer estavam de frente para sua porta. Os mistérios da tecnologia. Por trás da porta, Zhang Yi não sentiu culpa, apenas autodefesa. O esperto com óculos que sobreviveu, depois de se acalmar, diz que tem um plano. A porta é de aço e grossa, mas a parede ainda é feita de tijolos de cimento. Os vizinhos pareciam entender e começaram a martelar a parede ao lado da porta. Rachaduras começaram a aparecer na parede e então um som metálico com um impacto ocorreu. O cara com óculos perdeu o medo das flechas ao lado da porta e foi verificar que as paredes também são revestidas de aço. Todos ficaram chocados. Por que diabos alguém colocaria aço nas paredes? Alguém que sabia que essa situação iria acontecer. Eles tentaram quebrar vários outros lugares nas paredes, e cada canto tinha metal. Eles foram para o apartamento acima e abaixo do dele, e como esperado, havia metal por toda parte. Esse miserável tem uma fortaleza impenetrável. Sem ferramentas, era impossível perfurar as paredes. Os vizinhos perceberam que Zhang Yi devia saber sobre o apocalipse para ter construído uma fortaleza tão complexa. Todos estavam desesperados, dizendo que Zhang Yi era egoísta e só pensava em si mesmo. Dois moradores se olharam famintos e por um segundo pensaram em se comer, mas passou. Um dos vizinhos disse que lembra que a sacada do seu apartamento é de vidro. Essa ideia deixou todos animados novamente. Usando tábuas de madeira do apartamento vizinho para o seu, Zhang Yi sentou-se calmamente enquanto todos se reuniam na sacada. Infelizmente para eles, o vidro era prova de balas e eles nem sequer conseguiram arranhá-lo. Para ajudá-los a se aquecer, porque está muito frio lá fora, Zhang Yi pegou um coquetel molotov e jogou em um buraco na parede, que logo caiu do teto sobre suas cabeças. Na visão deles, foi um segundo de terror e depois muita dor. Pegando fogo completamente, em agonia, ele pulou da sacada. O fogo se espalhou e todos os outros também estavam protegidos contra o frio. Enquanto Zhang Yi observava tudo, os outros tentaram voltar para o apartamento ao lado. No entanto, os outros não os deixaram com medo de se queimarem também. Eles caíram das tábuas, e quem não caiu aproveitou a oportunidade para se aquecer um pouco. Depois de um tempo, os moradores arrependidos voltaram para sua sacada, em frente ao vidro, implorando por comida. Como em sua vida passada, eles o comeram. E agora ele nem mesmo sente pena deles. Ele os mostra o miojão quente para vê-los babando. Ele até coloca em uma mesa bem na frente deles. Zhang Yi então disse que, para quem trouxer a cabeça de Xin Zhang, receberá comida por uma semana. Ao ouvir isso, todos olharam ansiosamente para Xin Zhang no apartamento vizinho. Até mesmo aqueles que estavam atrás dele ouviram as palavras de Zhang Yi. Finalizar Xin Zhang significa comida e bebida por uma semana. Xin Zhang até trancou a porta com todos os olhares, mas antes que pudesse chegar mais perto,
seus homens e a arma em sua mão o detiveram. Nesse ponto, Zhang Yi colocou o aviso de recompensa no grupo dos proprietários. Qualquer um que pudesse finalizar Xun Zhang receberia uma semana de comida. Na manhã seguinte, os madrinhos esperavam para emboscar sua comida. Mesmo que ele tivesse uma pistola, eles poderiam surpreendê-lo. Shen Zhang e seus seguidores leais foram atacados por trás, mas o resultado foi que ambos estavam deitados no chão. O chefe ordenou que eles fossem guardados como comida, e um de seus homens viu que o chefe estava ferido nas costas. Nesse ataque, Shen Zhang chamou Jueir para vir tratar sua ferida. Logo ela estava fazendo curativo e disse que não era de graça. Shen Zhang disse que ela pode comer com eles. Vendo que a sopa que todos estavam prestes a comer era feita disso, ela disse que prefere morrer de fome. Shen Zhang pelo menos disse que ela seria a última pessoa a se tornar comida neste prédio. Ignorando esse absurdo, ela tentou sair. No entanto, Shen Zhang disse que só depois de ele estar curado ela poderia sair. Ela sentou-se no canto da sala enquanto os homens retomavam a discussão de seus planos para pegar Zhang Yi. Cara, olha até onde os seres humanos vão em situações extremas. Se Shen Zhang não estivesse ferido e ainda precisasse dela, eu aposto que ele forçaria mais coisas, sabe? Ela, depois de ouvir os planos, disse que iria ao banheiro, mas na verdade foi lá para contar ao Proto o que ouviu. Mais tarde, os homens de Xun Zhang foram ao apartamento vizinho buscar comida e aço. Eles os deixaram entrar e não imaginavam que a comida era para eles. Com um golpe na cabeça do casal, eles os mataram. Mas para garantir que atingissem mais, Shen Zhang diz à nossa doutora que ele não pode ter predadores ao redor de sua casa, pois eles podem tentar caçá-lo. Jukir está começando a ver como as coisas estão na casa onde os amigos da Yu Xing estão. Eles tiveram que remover as flechas sem nenhuma medicina. Todos têm infecções graves. Talvez o frio esteja aliviando um pouco a dor. Zhou Pang pede a sua prima para tentar convencer Zhang Yi mais uma vez, mas ela diz que é inútil. Não tem jeito. Os dias passam e Zhang Yi só come e observa Xun Zhang com medo de ser emboscado novamente à medida que come cada vez mais. Zhang Yi chama Jueir para perguntar sobre sua situação. Ela diz que Xun Zhang enlouqueceu. Toda a comida acabou. Eles estão invadindo casas todos os dias para finalizar todo mundo e procurar comida, além de guardar os mortos para depois. Ela não comeu nada por dias e pergunta se ele pode salvá-la. Ele pensa por um momento que ela é muito útil por ser uma médica competente no mundo pós-apocalíptico. Médicos são tesouros. Então, Zhang Yi diz que ela pode ir para a casa dele depois de fazer uma última coisa. Um pouco depois, Zhou Pong vai bater na porta dele desesperado. Ele diz que seu amor, Yu Xing, está morrendo de fome. Ele foi até a porta de Zhang Yi pedindo comida para a garota que o usou e o rejeitou. Zhang Yi também diz que o tétano já está avançado nele. Remédios não funcionarão mais. Enquanto ele caminha de volta para casa, ele lembra que nem sequer segurou a mão dela. Então, em vez de esperar pela morte, ele correu para o quarto de Yu Xing, ajoelhou-se e pediu para se casar com ela. Ela, com nojo, o empurrou. O perdedor agarrou-a pelo pescoço, dizendo que eles se casariam no inferno. Então, ela o esbofeteou na cara, dizendo que pertencia a Zhang Yi. Zhen Pang então diz que terá que ir para o inferno para pegá-la. Depois voltamos para a doutora. Ela disse aos homens que faria uma refeição decente para eles hoje. Eles nem perceberiam que não é carne normal. Satisfeitos, eles pensaram que ela tinha esquecido do orgulho. Ela diz que não quer morrer tanto quanto eles. Depois de ajudar um pouco, ela diz que cuidará do resto sozinha, colocando algo na sopa e mexendo bem. Ela teve que fazer um esforço para não vomitar ali mesmo. Algum tempo depois, ela serviu a todos a sopa, que parecia realmente boa. Todos disseram para ganhar a confiança deles. Zhou Qier também se serviu de uma bacia de sopa e voltou para seu quarto esperando que seu remédio fizesse efeito. Ela colocou um frasco inteiro de comprimidos para dormir na sopa, e em minutos todos estavam dormindo. Aliviada que funcionou. Ela enviou uma mensagem dizendo que todos estavam dormindo. O que ela deveria fazer a seguir? A ordem de Zhang Yi é levar todos para o terraço. Ele estava observando tudo do outro lado, sentindo frio. Ela pergunta se ele pretende matá-los. Ao ouvir isso, ele jogou uma corda e disse que é mais ou menos isso, que ela deve amarrar todos na grade do terraço. Ela diz que ele poderia pelo menos ajudar, mas ele diz que ela é a que está sendo testada aqui. Amarrando todos na grade, ela pegou a arma de Shen Zhang, preocupada. Ele a avisou para remover o carregador e jogar a arma para ele. Ela até tentou negociar se deveria confiar nele, mas com o argumento de que é sua única escolha. Jueir obedeceu e jogou a arma para Zhang Yi. Depois de receber a arma, ele a examinou, confirmando que era a mesma que Shen Zhang usava. Então, ele voltou para o quarto, pegou uma mangueira d'água e de lá jogou água no terraço sem nem avisar Jueir. Ela entrou no apartamento enquanto a água caía e em pouco tempo Xun Zhang e todos os outros acordaram gritando, olhando para as mãos e pés amarrados. Juntos, eles perceberam que tinham sido drogados. Tudo o que podiam fazer era amaldiçoar Zhang Yi algumas vezes. Depois de algumas borrifadas de água, Shen Zhang virou um picolé. Jueir, fraca demais até para se levantar, ligou e disse que estava tudo feito. Depois de alguns minutos, nossa bela doutora estava na porta de Zhang Yi, observando através das câmeras. Embora tudo tenha corrido bem até agora, ele queria se certificar de que não havia riscos. Ela deveria abrir a porta pesada e entrar enquanto ele apontava a arma. Finalmente, ela entrou e caiu no chão. Apenas o calor dentro do apartamento era reconfortante o suficiente. Aproximando-se por trás, J disse que ainda não acabou.
Ele tem que se certificar de que não estão escondendo nada um do outro. Ele tem que ter certeza disso. E ela sabe como fazer isso. Ruborizando, ela sabe o que tem que fazer. Jueir tira tudo e fica apenas de roupa íntima. Agora que ele pode ver que ela não está escondendo nada, Zhang Yi diz que está perfeito e a leva para o quarto, onde ela deve tomar banho e trocar de roupas sujas. Quando ouviu o som do chuveiro, ele pegou todos os itens do kit médico e os confiscou. Era sempre melhor ser cauteloso. Um tempo agradável depois, Jueir vestida de pijama saiu do banheiro, uma visão que emocionou Zhang Yi. Ele pediu para ela sentar e secar o cabelo. Ele diz que a deixou ir porque ela é valiosa para ele. Se ela não obedecer às regras, ele não mostrará nenhuma misericórdia. Seu quarto será aquele dali em diante. Ela vai viver lá, sem a permissão dele. Ela não pode vagar. Ela estava ciente das consequências. Zhang Yi diz que neste mundo caótico, a melhor coisa que ela fez foi se juntar a ele para reforçar a confiança entre eles. Zhang Yi decide revelar seu segredo e garantir a lealdade de Joukir. Nesta casa, ela pode ver que não há comida. A razão pela qual ele está tão preparado para tudo é que ele tem um poder que ninguém conhece. Ele tirou o pão da dispensa dimensional na frente dela. Se ela trair ou matá-lo, ela não terá mais comida e morrerá de fome. Vendo isso, ele entendeu como Zhang Yi estava vivendo tão confortavelmente. Ela comeu e até chorou de emoção, quase se engasgando com tanta pressa. Agora que está limpa, sem fome ou sede, Jueir será responsável por todas as tarefas domésticas. Antes que ela pudesse aceitar, o patife interrompeu, perguntando o que mais ela poderia oferecer. Sendo uma pessoa inteligente, ela sabia o que ele queria. Os olhos de John Yi até se arregalaram com a visão. Além da companhia e da ajuda com as tarefas, agora eles seriam um casal como qualquer outro. Teriam seu momento de exercício juntos. E nossa bela doutora Jueir teria muita comida no dia seguinte. Olhando para Jueir ainda dormindo, Zhang Yi diz que ela deve ter ficado muito cansada da noite passada. Ter uma mulher por perto quando não podem mais sair de casa é muito agradável. Ele jogou um dos casacos frios especiais para ela. Saindo, Zhang Yi disse que ela ainda tem trabalho a fazer. Ele entregou a ela o taco de beisebol, mesmo que ela tenha ajudado a congelar os caras lá fora. Agora Jueir deve ir lá e destruir os corpos congelados sem explicar por que ela foi lá. Sem hesitar, ela foi lá e começou a quebrar os picolés. Enquanto isso, Zhang Yi filmava todo o duro trabalho da doutora, sem se importar em ser filmado. Ela continuou a martelar. O propósito da gravação era enviá-lo para o grupo de residentes e mostrar a todos que Shen Zhang, o cara que estava aterrorizando todo mundo, agora está em pedaços. As pessoas em suas casas nem pensaram em criticar ou perguntar por que a doutora estava lá. Eles apenas elogiaram e comemoraram, satisfeitos com o desfecho. Zhang Yi recebeu uma ligação de Yu Xing. Zhang Yi disse que não sabia que ela ainda estava viva. A garota, com um olhar louco, diz que ouviu sobre a morte de Shen Zhang e agora está pronta para ser sua mulher e que ele deve estar com Jueir porque pensou que ela estava morta. Seus amigos atrás dela estavam prontos para finalizar a garota. E eles ouviram os gritos do outro lado. Zhang Yi aproveitou isso para mexer ainda mais com a mente dela, enviando uma foto de Jueir dizendo que ela era sua noiva. Quando ela viu a nova mensagem, ela se libertou das duas meninas e correu para o telefone apenas para ver Zhang Yi e sua namorada. A garota ficou louca, dizendo que o ama mais do que qualquer pessoa. No entanto, Zhang Yi jogou na cara dela que ela não importa, e quem ele ama é a que está com ele agora, e desligou. Os pobres amigos da garota nem queriam bater mais em Yu Xing. Sua raiva estava na garota que iria morar com Zhang Yi, mas agora eles estão ferrados juntos, satisfeitos com o quanto ela sofreu. Zhang Yi pergunta para sua pequena namorada se ele foi muito cruel. Ela diz que se ele foi ou não importa, ele tem suas razões. Ela também ouviu falar dele pela primeira vez quando foi ajudar as duas garotas e como elas pareciam loucas. Se Zhang Yi fez o que fez, está certo. Uma pessoa no prédio em frente decidiu que não aguentava mais e decidiu realizar seu sonho de pular do prédio, mas isso nem impressionou os dois. Pouco depois, o telefone de Zhang Yi tocou. Do outro lado da linha estava seu tio Yu feliz. Zhang Yi disse que é ótimo saber que ele está bem. Ele sobreviveu a tudo graças aos suprimentos que salvou do aviso de Zhang Yi. Além disso, agora ele está com Sheila Mai, a mãe solteira de antes. Seu filho está doente e eles precisam de remédio. De todas as pessoas, o tio Yu foi a única pessoa que Zhang Yi ajudaria. Então ele disse para ele vir pegar o remédio mais tarde. Depois de contar para Jukir sobre seu tio e tomar seu suco, alguém estava batendo na porta. Verificando as câmeras de segurança, ele viu que era seu tio Izeli. Era tudo que eles tinham. Ele nem abriu a porta. Jogou o remédio pela abertura na porta no chão. Seu tio agradeceu pela ajuda, mas a mulher queria mais do que isso. Ela sabe que ele tem uma lareira e pediu para entrar. Seu bebê precisa se aquecer. Neste ponto, Zhang Yi diz que está ferrado. Ele não queria machucar o tio, mas acima de tudo, a segurança vem em primeiro lugar. Ele mentiu que o carvão acabou e agora ele e sua namorada têm 7 ou 8 casacos para se aquecer. O tio não queria incomodar mais Zhang Yi, mas a mulher insistia cada vez mais em entrar, porque eles não poderiam se Jukir, o médico, estivesse com ele. O argumento de Zhang Yi foi que ela está noiva dele e é por isso que está ali. Ela ficou toda envergonhada ao ouvir isso. Finalmente, o tio Yu cansou de ouvir e disse que já chega. Só o remédio foi ótimo.
eles ainda têm comida. Depois de mandá-los embora, Zhang Yi estava até cansado. Essa mulher em sua vida passada sobreviveu para nada. Desde essa conversa, ele ficou cansado e foi descansar no colo de sua namorada e ter uma ótima vista. John Lee acha que Zeli por perto poderia até atrapalhar seus planos. Não é de se admirar que quando eles voltaram para casa, o tio veio perguntar por que ela estava abusando da confiança de seu sobrinho. Ela até disse que é tudo pelo melhor interesse do bebê. Mas o tio lembra que ele deve ao seu sobrinho. Se não fosse por ele, dizendo para ele salvar comida antes do apocalipse, ele não teria nada. Em vez de concordar, Zela afirmou que Zhang Yi não deu remédio para ajudar. Tudo foi para ele colecionar favores mais tarde, dizendo que Zhang Yi é um homem egoísta. O tio, ouvindo isso, gritou que tudo tem limites. Ele pode ser velho, mas não é estúpido. Se ela falar mal dele novamente, ficará sozinha. A mulher esperta deixou o assunto de lado, mas ele não é estúpido. Se ela o difamar novamente, ficará sozinha. A mulher esperta deixou o assunto de lado. Na manhã seguinte, pessoas de outro prédio cavaram um túnel sob a neve até o prédio de Zhang Yi. Todos que encontravam eram vistos como inimigos e o primeiro azarado recebeu um único tiro e virou. Eles estavam cientes da porta resistente e trouxeram dinamite para abri-la. Um deles acendeu, correu e o estrago da explosão foi feito. O barulho absurdo dessa explosão acordou Zhang Yi e ele rapidamente foi verificar o que estava acontecendo através das câmeras. Ele viu trabalhadores da construção civil que moravam nas proximidades. Eles vieram verificar, certos de que a explosão destruiria a porta, mas nada aconteceu. Irritado com essa tentativa de tirar o que ele tinha, Zhang Yi retaliou maliciosamente. Uma granada simplesmente resolveu o problema deles com o frio. Depois de aquecê-los, Zhang Yi usou sua Glock e colocou vários para dormir. Suas balas estavam acabando porque seus suprimentos balísticos eram poucos e isso confirmou para ele que as pessoas de outros prédios devem saber sobre seu estoque e estão vindo atrás dele também. Essas explosões e tiros deixaram nossa adorável médica assustada. Afinal, só há um lugar no mundo onde é normal ouvir esses barulhos todos os dias. No Rio de Janeiro. Envergonhada, ela disfarçou e foi fazer seu trabalho. Agora estava claro para Zhang Yi que ele deveria tomar uma atitude no grupo de residência. Todos estavam perguntando sobre o barulho anterior. Zhang Yi, esperto como sempre, disse que eram moradores de outro prédio que tentaram explodir sua casa e logo iriam roubar os outros. Mas ele os expulsou do prédio e alguns da vida. Todos agradeceram a Zhang Yi por isso. Ele ligou para seu tio para obter mais informações. Esse grupo que veio agora é do prédio 26 e é liderado por alguém chamado Wang Tanfeng. A informação do tio é que ele fez a mesma coisa que Xun Zhang fez neste prédio. Derrubou a residência, assumiu o controle do lugar e também roubou comida. Zhang Yi deixou claro para seu tio que ele derrubou muitos. Então eles voltarão para se vingar e tentar algo. Eles devem unir os moradores vizinhos e se defenderem. Então, falando apenas com Jukir, Zhang Yi disse que os vizinhos, se tiverem a chance, o apunhalarão pelas costas. Ela deve assumir a missão de reunir informações sobre os grupos dos outros prédios, junto com o tio Will. Só passaram 2 dias e agora ela estava vestida como uma empregada doméstica e relatando tudo o que seu serviço de inteligência descobriu. Pare de procurar no lugar errado e preste atenção, explica Jukir. Os grupos mais fortes dominando o bairro são o grupo do prédio 26 que veio aqui há 2 dias e outro grupo do prédio 21. Ainda há um grupo de 2 outros prédios que deve ter força, mas eles ainda não fizeram nada. Com apenas isso, Zhang Yi deduziu que os moradores dos outros prédios já estão virando uns contra os outros, em vez de se unirem, e não são mais uma ameaça. Grato pelo bom trabalho, ele diz para ela continuar coletando informações, e por algum motivo, ela cora, talvez pensando que algo mais aconteceria. O mesmo grupo do prédio 26 retornou ao prédio e desta vez começaram a derrubar pessoas dos outros apartamentos do prédio e deixaram a mensagem de que até Zhang Yi sair todos os moradores do prédio morrerão em breve. Essa notícia se espalhou e interrompeu o exercício do nosso casal. Os moradores do prédio estavam exigindo que Zhang Yi tomasse uma atitude. Vendo isso, a raiva voltou. Ele enviou mensagens de texto e áudio dizendo que a vida de todos não significa nada para ele e que eles devem se defender sozinhos. Pouco depois, Zhang Yi ligou para seu tio dizendo que agora é a vez dele brilhar no grupo do prédio. Ele disse que a gangue do prédio 26 tem apenas 20 pessoas e que se eles se unirem, podem lutar contra eles. Falando a todos, concordaram que tinham que fazer isso. Ele também disse no chat que não tem se alimentado bem há dias. O único que é jovem, forte e bem alimentado é Zhang Yi. Ele é o único com força para liderar todos. Com isso, Zhang Yi enviou uma mensagem no chat dizendo que pode ajudar todos a enfrentar o prédio rival, contanto que todos sigam suas ordens. Todos disseram que aceitam seguir ordens que não coloquem suas vidas em perigo. Calmo em sua casa, comendo melhor do que nós. Zhang Yi disse que eles terão que correr riscos. Sim, caso contrário, eles deveriam apenas esperar o grupo do prédio 26 vir e finalizar todos. Com o tio Will de um lado os encorajando a concordar em seguir Zhang Yi, eles aceitaram obedecer. Para motivar os famintos, ele mencionou que há veículos que podem viajar para fora na neve. Se confrontarem o grupo do prédio 26, ele pode buscar comida para todos. Os vizinhos concordaram em obedecer a tudo, até mesmo as coisas mais perigosas, esperando não serem mortos pelos vizinhos e principalmente para ganhar comida. Agora, todos concordam em colocar Zhang
Zhang Yi como líder do prédio, agora que todos o veem como um salvador. Zhang fará sua primeira exploração do lado de fora com seus coletes e roupas especiais para o frio, ele não terá problemas. Quando Jukir estava prestes a dizer que iria com ele, Zhang Yi disse que não, ela nunca deveria deixar o apartamento, ele confia 100% nela para ficar aqui sem ele. Mas assim que ele sai, o canalha estala os dedos e faz todos os suprimentos do apartamento desaparecerem. Ele desce para o quarto andar do prédio e através de uma janela lá, ele consegue pular para fora. Então a neve já está com 4 andares de altura. Qualquer um que tente andar aqui ignorando o frio afundaria na neve em algum lugar e pereceria. Felizmente, ele tinha guardado um snowmobile em seu espaço dimensional. Alguém em um dos prédios viu a cena. Não sei se viram ele puxando um snowmobile do nada ou apenas o viram andando nele. Algum tempo depois, ele chegou onde queria, a delegacia de polícia da cidade de Tiannu. Quebrando o vidro, ele entrou sem dificuldade. Seu objetivo é conseguir mais armas e munições. Mais fundo na delegacia, ele encontrou os policiais de plantão sem roupas quentes ou aquecedores. A primeira noite de congelamento foi a última para eles. Zhang Yi mostra seu respeito pelos policiais e diz que eles foram uma vez os heróis que protegeram a cidade. Ao cobrir os corpos, ele encontra as chaves do lugar. Com elas, ele pode abrir tudo aqui, até mesmo a sala de armas. Ao entrar no lugar, é o paraíso para muitas pessoas. Há todo tipo de armas e munições para escolher. Ele apenas coloca tudo em seu espaço dimensional. Zhang Yi diz que agora precisa conseguir comida para seu exército de peões. Ele volta para seu snowmobile e vai até onde deveria estar o shopping. Cavando no chão, ele encontrou o teto do lugar. Quebrando o vidro e caminhando pelo lugar, ele roubou tudo que poderia ser útil no supermercado. Todas as frutas estavam congeladas pelo frio, assim como as carnes. Mas isso serviria para aqueles que nem têm terra para plantar. Ele jogou nas sacolas o que poderia ser salvo e voltou para seu snowmobile. Ao retornar para seu prédio, o líder do prédio 26, observando conseguir sair e conseguir comida, estava verde de inveja e ansioso para roubar aquele snowmobile. Além disso, todos os moradores do prédio que ouviram o barulho do snowmobile também o viram. O tio Will viu que seu sobrinho conseguiu voltar com mais comida. Ele estava encantado. Zhang Yi deixou claro para todos que foi extremamente difícil sair em um tempo tão frio e encontrar comida enterrada na neve. O tio Will gritou chamando Zhang Yi de herói. Com esta comida estragada e a arma na mão, ele ordenou que todos que escolhessem comida deveriam estar prontos para obedecer às suas ordens. Os moradores do prédio 26, como esperado, vieram depois, dizendo para entregar a comida ou suas vidas. Sua primeira ordem foi que agora roubarão sua comida. Vão lá e os eliminem. Todos que fizerem uma morte receberão comida para 5 dias. Apenas ouvindo que poderiam receber comida para 5 dias, todos ficaram loucos e atacaram os membros da gangue do prédio 26. Eles não conseguiram entender como as pessoas fracas e medrosas de repente ficaram tão loucas. Eles foram dominados. Zhang Yi e sua noiva assistiram a todos derrotarem os inimigos e celebrarem sua vitória. Alguns que sobreviveram fugiram de volta para o prédio 26 e os feridos do nosso lado. Jukir sabia que poderia salvá-los, mas ela sabia que precisaria gastar remédios e comida apenas por bondade. Ela também desistiu porque sabia que Zhang Yi não permitiria. Eu pergunto agora, você acha que Zhang Yi é um vilão ou apenas um anti-herói ou sei lá, faz o que é necessário para sobreviver? Porque a partir de agora ele começa a usar todas as pessoas de maneira muito astuta. Ele reúne todos e os parabeniza. Aqueles que foram MVP e tiveram mais mortes receberam seus bônus. Isso foi premeditado para encorajar todos a se esforçarem por ele. Um por um, eles obedeceram ao cara com uma arma na mão e dono da comida. Ninguém tinha felicidade em seus rostos. Mas quando chegou a vez de alguém que Zhang Yi viu relaxando, ele desprezou e chutou um doce para ele. Ele reclamou que isso não era justo porque ele só receberia aquele. Zhang Yi questionou se ele tinha coragem de reclamar. Ainda assim, o cara não fez nada e apenas ficou para trás gritando e atacando aqueles que receberam menos comida e estavam tristes agora estão felizes em saber que existem pessoas em situação pior. Tentando argumentar, Shua disse que havia muitas pessoas lutando e ele não conseguia encontrar uma maneira de se juntar à luta. Zhang Yi deixou claro que não se importava, apenas os resultados importavam. Com raiva, Shu insistiu que Zhang Yi estava tratando especialmente. Então Zhang Yi deu a ordem e 2 vizinhos seguraram o cara descontente. Ele apenas gritou perguntando o que acontece com aqueles que desobedecem às ordens do chefe. Depois de deixar claro o que acontece com aqueles que reclamam, o cara tomado como exemplo tinha o doce na mão. Zhang Yi pisou nele, pegou o doce e o cabelo do pobre coitado, deixando claro que trabalho é igual a comida, sem trabalho é igual a sem comida. Ele ordenou que Joukir guardasse o resto dos suprimentos, já que todos tinham pegado suas partes. No meio da multidão, ele ouviu uma voz familiar. Fang Yuqin e sua amiga Sanguessuga estavam se arrastando por baixo deles. Eles disseram que ainda não tinham recebido sua comida e se o irmão mais velho Zhang Yi não tivesse se esquecido deles. Zhang Yi, humilde como sempre, disse que não tinha se esquecido deles. Joukir guardou a comida porque não havia o suficiente para os dois. Fang Yuqin chorando perguntou por que ele não gostava mais dela depois de todos esses anos. Com um tapa, ele disse para ela sair. Ele nunca gostou dela e agora está noivo da maravilhosa Jueir. Uma das mulheres disse que ela era uma caçadora de ouro. Zhang Yi concordou, dizendo que ela sempre enganava garotos ricos para tirar o dinheiro deles. O cara que acabará de ser humilhado disse que ela o havia usado muitas vezes antes. Então os outros homens disseram que se soubessem que ela estava se vendendo antes do apocalipse, teriam
teriam aproveitado também. Depois de ser tão humilhada, ela fugiu. Por algum motivo, 2 homens agarraram a amiga sanguessuga e a arrastaram para algum lugar, pela expressão deles e cobrindo a boca dela. Imagino que tenham ido alimentá-la. Por ter contado sobre Fang Yuqin, Shua recebeu algo melhor para comer e agora jurou que faria melhor pelo mestre. Depois do show, Zhang Yi começou a organizar a fortificação do prédio. No prédio, são 47 pessoas no total agora, excluindo Zhang Yi, Jueir, Qiu Yu e sua esposa Xiu Mai. As pessoas formam 6 grupos de 7 pessoas cada e se revezam guardando as escadas do prédio 24 horas por dia. Quando os inimigos chegarem, eles devem gritar, fazer barulho e alertar todos. O Qiu Yu, sendo um ex-veterano do exército, vai organizar todos os grupos. De volta ao conforto do lar, Zhang Yi estava estudando algo e Zhou Qi perguntou o que aconteceria se começasse a nevar agora. Enquanto tirava suas armas do armazenamento dimensional, ele disse que estão no inverno. Eles ficarão presos por pelo menos um mês até que a neve derreta. Além disso, no apocalipse, o maior perigo não é o clima, mas as pessoas. Agora, com essa arma WAP que ele tem chance de lutar contra inimigos sem sair de casa. Ele percebeu através do escopo da arma que algumas pessoas estavam no estacionamento de seu prédio. Eles definitivamente estão atrás do snowmobile que Zhang Yi finge deixar lá, mas na verdade coloca no armazenamento de saque infinito. O Qiu Yu ligou para Zhang Yi dizendo que a equipe de defesa foi devidamente organizada e pedindo para não levar a sério o que se disse da última vez que foram pegar remédio. Ela é uma tagarela afinal de contas. Zhang Yi disse que não se importava, mas perguntou se o tio queria criar o filho de outra pessoa em tempos difíceis. Homens fortes são muito valiosos e ele poderia ter qualquer mulher que quisesse. Mas percebendo o desconforto do tio, Zhang Yi disse que Xiu também é uma boa mulher e se for o caso, ele deveria engravidá-la também. No entanto, o tio disse que em um apocalipse não se deve pensar nisso e agora ele voltará ao trabalho. Zhang Yi disse a Jueir que esses assuntos de crianças deveriam ser pensados com calma. No túnel que cavaram, algumas pessoas do prédio 26 voltaram secretamente planejando fazer furtos ocultos. O primeiro deles quase levou uma surra. O guarda gritou ataque inimigo e uma briga começou nas escadas. O grupo do prédio 26 não contava com o fato de que agora o prédio de Zhang Yi estava tão bem protegido e os sobreviventes fugiram para fora, aproveitando a boa vida. Zhang Yi viu os inimigos fugindo e disse que realmente estava com vontade de atirar em alguns. Pegando sua WAP do armazenamento de saque, através do escopo, ele conseguia ver perfeitamente, com uma calma absurda, mesmo sabendo o resultado de puxar o gatilho. Um dos fugitivos levou um tiro na cabeça e os outros, percebendo que era, correram ainda mais freneticamente. Zhang Yi pensou consigo mesmo, esse sentimento é ótimo, e decidiu aproveitá-lo mais. Todos os tiros foram precisos, mirando na cabeça, e o relógio com 7 cápsulas no chão havia 7 corpos na neve. Com isso, ele tinha certeza de que tinha enviado uma mensagem para todos os vizinhos dos prédios. Zhang Yi, líder do prédio 25, tem um rifle e não há como confrontá-lo agora. Eles devem seguir suas ordens. E a primeira parte termina por aqui, galera. Se estiverem curtindo o vídeo, deixa seu like e fique à vontade para recomendar alguma obra que você goste para eu fazer no canal. Muito obrigado pela força e até a próxima.